Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Ajude aí, irmão, quem está pedindo socorro. E ajude ele a encontrar Isaías, capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dar glória a Deus? Se assente em nome de Jesus. Meus irmãos, eu ouvi desde quinta-feira aqui, muitas pessoas que subiram neste altar dizendo que pegar neste microfone e assumir essa tribuna é o cumprimento de uma promessa. E para mim não é diferente estar aqui hoje. Eu estou aqui porque estou vivendo o cumprimento de uma promessa. Eu me lembro que no ano de 2018, nós estávamos no Camp Brasil. E meu esposo e eu viemos correndo do trabalho e nós não conseguimos chegar, pastor, dentro da igreja, porque a igreja estava muito cheia. E nós ficamos na porta da igreja. E quando nós ficamos na porta da igreja, o Espírito Santo falou assim para mim: hoje você vai cultuar do lado de fora, mas um dia eu vou te colocar naquele altar. Eu falei assim: misericórdia, olha o meu ego crescendo, né? Olha o que eu estou pensando. No ano seguinte, nós assumimos a regional, a diretoria regional, e o pastor André, eu sei que foi guiado por Deus, nos convidou a entrar na diretoria do Camp Brasil. E no ano seguinte, eu passei a cultuar no congresso, no altar. E eu falei: glória a Deus por isso, Deus cumprindo as suas promessas. E quando eu estava no altar, Deus falou assim para mim: se prepara, porque você vai pregar num congresso aqui. Eu falei: misericórdia, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. E depois de uns anos eu fui chamada para pregar no Cibemp, Deus cumpriu a sua promessa. E hoje eu estou aqui pregando no Camp Brasil. E eu estou dizendo isso para você porque tem adolescentes que estão me escutando, que hoje você está me ouvindo. Mas um dia eu vou te ouvir aqui. Porque você é um vocacionado e a promessa do Senhor está sobre a sua vida. Pastor André, minha gratidão. Missionária Midian, minha gratidão. Por honrar o meu ministério, por pensar na minha pessoa, para estar aqui pregando a palavra do Senhor. Também agradecendo ao nosso pastor presidente, porque eu sei que é por a bênção dele também que nós estamos aqui.
Mas, meus irmãos, eu quero trazer algo de Deus para a sua vida aqui nessa manhã. O Senhor falou muito forte comigo nessa madrugada. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero ser fiel e transmitir a você, com fidelidade, aquilo que o Senhor ministrou a mim. Quando nós lemos a palavra do Senhor, especificamente no livro de Isaías, Isaías, que tem o seu nome por significado, Javé é salvação, filho de Amós, um homem que habitava no castelo como conselheiro dos reis, um homem que era um escriba, um escritor, que tinha a sua função de relatar os fatos históricos daquela época, de relatar as leis que ocorriam na época, a rotina do rei. E tinha também um dos cargos de mais confiança do rei, que era o aconselhar. A palavra do Senhor vai nos dizer que este homem, que tinha as regalias por morar próximo ao rei, morar no castelo junto ao rei, este homem que tinha uma vida, podemos dizer, boa, porque quem vive em castelo não passa necessidade. Mas um certo dia, Deus resolve pegar a vida de Isaías e o vocacionar para uma missão específica. A Bíblia vai nos dizer que Deus chama a nação de Israel, a nação santa, para andar com Deus. A bênção de Deus é sobre Israel. A promessa de Deus é sobre Israel. Mas Isaías é levantado por Deus para direcionar profecias ao povo de Judá, do Reino do Sul. Um povo obstinado de coração e que muitas das vezes virou as costas para Deus e para os seus princípios. Uma nação que tinha a promessa de Deus, por diversas vezes virou as costas aos mandamentos do Senhor e voltou a praticar a iniquidade. A palavra do Senhor vai nos dizer que no ano que morreu o rei Uzias, Deus se revelou a Isaías. No ano de luto, no ano de crise moral, espiritual e política, Deus se revela a Isaías e mostra a ele a sua glória. Deus, ele é um Deus tão bom que mesmo a sua nação, o seu povo errando, pecando, falhando, a sua misericórdia é tão grande que Deus sempre levanta um porta-voz na terra para se comunicar com o povo. Deus ama tanto a sua criação que mesmo a criação abandonando os seus princípios, ele ainda levanta um profeta para trazer uma mensagem direta ao coração do seu povo. E o livro de Isaías é uma profecia. Do capítulo 1 ao 39 vem a condenação pelos pecados do povo, Deus trazendo a condenação. Do 40 ao 66 vem a esperança, vem o consolo de Deus, Deus restituindo aquilo que a nação perdeu. Mas o que me chama a atenção é que quando eu leio a Bíblia, eu entro dentro desse cenário e percebo que Deus é especialista em se revelar a um vocacionado na crise. Isaías estava no ambiente onde a crise moral, espiritual e política era gigantesca. O povo já achava que Deus não iria mais o escutar. O povo já estava achando que a presença de Deus não voltaria. Mas no ano que morreu o rei Uzias, no ano de morte, no ano de crise, Deus se revela a um vocacionado. E quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus, ele levanta homens na crise para o vocacionar, para o chamar para uma missão. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Ezequiel está exilado próximo ao rio Quebar. E estava preso no reinado do rei Jeoaquim. E quando ele estava exilado próximo ao rio, a Bíblia vai dizer que ele teve visões de Deus. E Deus abriu os seus olhos para ter visões, revelações que só Ezequiel teve. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Daniel,
foi capturado com os seus amigos para a Babilônia. E na Babilônia ele recebe discernimento da parte de Deus para se posicionar e não se contaminar com os manjares do rei. E a Bíblia vai dizer que pelo posicionamento de Daniel, Deus dota ele de inteligência e de visões e sonhos da parte de Deus. E se você olhar para a vida destes profetas, todos eles estavam no cenário de crise. E nesta manhã Deus me trouxe aqui para pregar para vocacionados que estão vivendo na crise. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o Espírito Santo de Deus que revela pela sua palavra, Ele sabe como tem sido os seus dias. Ele sabe como tem sido a sua história até aqui. E Ele te trouxe para dizer: a crise não define a sua vocação. A crise não define o futuro que eu tenho preparado para a tua vida. E te trouxe nessa manhã para dizer que nessa crise que você está passando, eu vou me revelar a você. Eu vou revelar a minha glória na tua vida. E vou te vocacionar na crise. Porque tem crente que quer ser usado quando tudo vai bem. Tem crente que quer ser usado quando as coisas vão bem na casa, na escola, na faculdade, no casamento, na igreja. Mas Deus quer levantar você quando a crise chega. Quem sabe a tua casa está virada de ponta cabeça. Quem sabe você saiu de lá, está cheio de problema. Mas Deus te trouxe nessa manhã para dizer: você é o profeta que eu vou usar nessa crise. E o meu nome será glorificado. Eu estou pregando aqui nessa manhã para pessoas que são vocacionadas por Deus, chamadas, ungidas, separadas para uma grande missão. E o diabo, sabendo daquilo que Deus tem projetado para a sua vida, ele tem colocado crises sobre você, crises ao seu redor, para que você não veja e nem sinta a glória do Senhor. Mas assim como Deus visitou Isaías no ano de luto, Deus está visitando a Deperus nessa manhã, e Ele está dizendo para você: vou levantar profetas, vou levantar vocacionados que receberão revelação da minha glória. Se você puder, por gentileza, levanta a sua mão para o céu, porque Deus te trouxe nessa manhã para te dizer: vou me revelar. A glória que você tem cantado e você vai sentir, e você sairá daqui como profeta, porta-voz de Deus nessa terra. Deus vocaciona na crise. Quem sabe você entrou aqui e só Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabe o que você tem enfrentado nos últimos meses e o que você tem enfrentado para permanecer firme dentro da igreja. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você: não se preocupe, porque nessa manhã você vai receber uma cachoeira de glória da parte de Deus, e isso vai renovar o teu ânimo e a tua fé, e você vai sair daqui cheio para a glória e honra do nome do Senhor. Repita comigo, diga: Deus quer me usar na crise. Deus quer te usar na crise. A coisa mais comum de quando nós estamos em crise é pedir para Deus usar alguém para falar conosco. É ou não é? Aquele dia que a gente chega quebrado na igreja e a gente vê Deus usando um para falar com quem está à nossa direita, Deus usa outro para falar com quem está na esquerda. Deus levanta um profeta lá do fundo para falar com quem está na sua frente. E você está quebradinho, dizendo: meu Deus, eu estou na prova, eu estou na crise, o Senhor não me vê. E nessa manhã Ele te trouxe aqui para te dizer: não vou enviar profeta fazendo aviãozinho. Hoje você vai ouvir a minha voz do pé do teu ouvido. Hoje você vai receber o dom profético da parte de Deus. Se você acredita nessa palavra, adore o nome dEle. Olha para quem está perto de você e diga: se prepara, porque hoje eu vou sair daqui irreconhecível, porque eu vi a glória de Deus. E a glória de Deus vocaciona, a glória de Deus transforma, a glória de Deus renova, a glória de Deus muda a história do homem e da mulher.
vocação de Deus, ela está disponível para todos. Mas não são todos que aceitam a vocação. A glória de Deus está aposta a todos, mas não são todos que aceitam essa glória. Mas graças a Deus que você entende o que é poder de Deus, e sairá daqui abraçado com esta glória. E o diabo está apostando que você vai acabar o campo na segunda-feira e vai voltar a pecar, vai voltar a errar, vai voltar a desanimar, vai parar com tudo. Mas nesta manhã Deus está dizendo: não vai parar, não vai desanimar, não vai pecar, porque hoje a minha glória vai invadir a tua vida e a chama do Espírito Santo vai te colocar de pé. Deus vai te vocacionar, Deus vai se revelar a você neste problema que você está vivendo. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e a gente não vê perspectiva de mudança, a gente não vê perspectiva de glória, a gente não vê perspectiva de coisas boas. A gente vem para o congresso, a gente sente alegria, a gente sente a glória de Deus, mas quando a gente volta para a nossa rotina, a crise pega de volta e a gente esquece tudo que foi pregado e ministrado nesse altar. Mas eu profetizo que a partir de hoje você será um vocacionado, cheio da graça de Deus. O diabo pode se levantar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas você está cheio da glória de Deus. A glória do Senhor foi revelada a Isaías num ano de crise. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Isaías ele recebe visões celestiais, ele olha para o alto e ele vê a manifestação da glória de Deus. E ele vê o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor num alto e sublime trono, ele diz que as abas das vestes do mestre enchia todo o templo. E em cima dele havia anjos, serafins, que clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Está cheia da sua? Está cheia da sua? Isaías viu. Quando Isaías se depara com aquela glória, a palavra do Senhor vai nos dizer que os umbrais das portas tremeram ao som da sua voz. Quando os umbrais da porta se estremecem, a casa é tomada com uma fumaça. Isaías sozinho nesse cenário, tendo essa visão celestial, o seu coração treme. Ele se depara com a presença de Deus, e quando ele se depara com essa presença, com esse encontro da glória, alguma coisa diferente acontece dentro dele. E ele grita: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Aqui eu entendo que quando eu me deparo com a glória de Deus, pelo menos uma coisa precisa acontecer na minha vida: o meu caráter precisa ser transformado. Sem transformação não tem vocação. Sem transformação não tem unção. Sem transformação não tem glória. Sem transformação não tem ministério. Sem transformação não tem bem-aventurança. Sem transformação teu glória não sobe. Sem transformação a tua regência não sobe, o teu canto não sobe, a tua palavra não sobe. Mas quando você se depara com a presença da glória de Deus, e você se depara com esta grandeza de santidade, o teu coração estremece diante desse Deus e grita: ai de mim, me ajuda Deus, ai de mim. Sem transformação de caráter não tem vocação. Não adianta você vir para a igreja e fingir que é um vocacionado, e aqui você pula, aqui você entrega a profecia, aqui todo mundo acredita em você, mas quando você sai daqui, você é uma tribulação.
A mesma boca que adora fala palavra. Oh, meu Deus do céu. A mesma boca que dá glória aqui quer beijar meio mundo lá fora. Sem transformação não tem vocação. Sem transformação não tem glória de Deus. Sabe que Deus me fez lembrar agora? Pastor André, na minha pré-adolescência eu era terrível. Ainda hoje eu sou, mas eu sou um terrível bom. Mas naquela época era uma tribulação. Na escola eu era muito atribulada, irmão. Para começar, eu sentava no fundão. Olha para quem está perto de você e diga: o fundão não é de Deus. Segunda-feira você pode sentar na frente do professor, viu? O fundão da sala de aula, viu? Da igreja é bênção. Tem glória lá, tem glória aqui, tem glória em todo lugar. Irmão, eu não deixava o professor dar aula. Eu era uma peste. Eu não deixava o professor dar aula, eu fazia bagunça, eu arrumava rixa de uma escola contra a outra. Só que eu via todo mundo se bater e eu só assistia. Eu sou pequenininha, né, irmão? Qualquer um me bate. Aí um dia, eu fui para uma festividade. E naquele dia, Jesus batizou 16 com o Espírito Santo. Uma igreja pequena, Jardim Princesa, da Regional do Damasceno. Eita glória! Aí eu falei assim, eu não quero ser batizada. Mas aí a igreja foi tomada de pessoas. E o pastor, que na época era o meu pai, falou assim: a mocidade sobe para cá, para o púlpito, para dar espaço para quem está chegando. Eu disse, eu não vou subir não. Porque todo mundo que sobe é batizado. Se eu subir, eu vou ser batizada. Aí todo mundo foi indo, eu disse, pode passar você. Pode ir. Pode ir. Aí meu pai olhou para mim, você não vai subir não? Eu disse, já vou. Eu vou ali tomar uma água e já volto. Irmão, quando eu pisei o meu pé no altar, eu caí de joelhos e fui batizada com o Espírito Santo. Irmão, eu rodei mais que tudo aquela noite. Falei umas línguas que eu nunca tinha falado na vida. Mas chegou segunda-feira e eu tinha que ir para a escola. Eu falei assim, e agora? Eu fui batizada com o Espírito Santo. Como é que eu vou bagunçar hoje? Como é que eu vou arrumar treta hoje? Como é que a gente vai fazer guerra de merenda hoje? Não dá! Eu cheguei na escola quietinha e eu só andava em grupo, né? Nosso grupo tinha umas 30 meninas. Eu era menorzinha. Eu tô falando que eu era terrível, mas Jesus me converteu. Aí eu cheguei na escola e eu sentei na frente do professor. As meninas do fundo, ô Gé, o que você tá fazendo aí? Nada, tô sentada. Vem pra cá. Não quero. O que está acontecendo com você? Não, depois a gente conversa. O professor de artes chega na sala de aula. Ele para na frente da sala. Ele olha para a minha cara e fala, o que está acontecendo? Ele, por que você está sentada aí na minha frente, na minha mesa? Eu disse, para estudar. Ele disse, sai da minha sala agora que você deve ter aprontado alguma coisa na minha cadeira. Eu disse, professor, eu vim estudar. Ele, você não estuda, menina, você passa por misericórdia. Eu disse, não, mas hoje eu vim estudar. Aí acabou a aula dele, as meninas do fundão veio pra frente e disse, pronto, vão me pegar agora. Jéssica, conta o que aconteceu. Mudou de grupo? Trairagem agora? Eu disse, não, gente, sabe o que aconteceu? Eu fui pra igreja esse final de semana. Isso pra nós não é novidade, você vai pra igreja toda semana. Eu falei assim, então, mas é que aconteceu uma coisa diferente. O que aconteceu? Eu disse, eu fui batizada com o Espírito Santo. Ela disse, mas o que é isso? Eu falei assim, agora não dá para brigar, não dá para falar palavrão, não dá para arrumar encrenca, eu tenho que obedecer meu professor, porque o Espírito Santo queima dentro de mim, agora não posso mais. O Espírito Santo de Deus está falando comigo, está pegando uns terríveis hoje aqui nessa manhã, e você vai sair daqui convertido, e quando não vão reconhecer o teu gesto, não vão reconhecer as tuas ações, porque hoje Deus levanta profeta, Deus levanta profeta.
Lamanchuriandaramaia. Olha para quem está perto de você, veja se tem cara de terrível. Fala assim, mas Jesus usa os terríveis. Jesus transforma os terríveis. Jesus tem promessa para os terríveis. Jesus tem vocação para os terríveis. E na mesma proporção que você dava lugar para o diabo, agora você vai dar duplicado para o Espírito Santo de Deus. Repita comigo, diga: na crise, Isaías viu a Deus. Agora olha aqui para mim. Você vai sair daqui tendo visões espirituais. O teu líder vai se assustar. Na tua casa, a tua família vai se assustar. Porque Deus não vai mandar as irmãs lá orar, não. Deus vai revelar para o vocacionado. Deus vai encher o vocacionado. Vai dar estratégia para o vocacionado. Mas ele viu serafins que o adoravam e com 2 asas cobriam seu rosto. Reverência, respeito. Não tem como adorar diante da presença de Deus sem reverência. Não tem como sentir a glória sem ter respeito à presença do Todo-Poderoso. É por isso que na igreja a gente orienta, não anda, não fala, não mexa no celular. Reverência, porque a glória dele está sobre o ambiente. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os seus pés. Humildade. Vocacionado só prospera debaixo da humildade. Porque tem gente que acha que é muita coisa porque tem um dom. Tem gente que acha que é muita coisa porque tem um cargo. Deus conta com os humildes. E não é humildade na roupa, no sapato, na casa, no carro. Não, é humildade de sinceridade do dentro do coração. É de dentro para fora. Deus conta com a humildade. Tem um que acha que só porque comprou um celular novo é melhor que nós, irmão. Eu não tenho iPhone não, meu é o Redmi 8 que tá dando pau. Mas Jesus vai me dar um iPhone, viu? Mas Jesus está falando para você, o teu sapato não é vocaciona, a tua roupa não vocaciona, a tua casa não vocaciona, mas a minha glória, a humildade. Olha para quem está perto de você e fala assim para ele: Deus vai te honrar. Não, mas que essa vozinha xoxa aí, irmão, pera que a gente já vai almoçar. Fala assim para ele: Deus vai te honrar. Mas quando a honra vier, não limpine o nariz. Cobre os pés de humildade. Cobre os pés de humildade. E Deus irá vocacionar, inspirar, honrar essa Irmão, você já parou para pensar num serafim voando em cima de Deus? Ninguém viu a Deus, ele viu a manifestação da glória de Deus, porque o homem se vê, morre. Mas ele vê o anjo com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e com 2 voavam. E quando ele voa, ele está demonstrando: eu reverencio a tua glória, eu me humilho diante da tua glória, mas eu estou disposto a te servir. Eu reverencio, eu respeito, eu me humilho, mas eu também estou disposto a voar. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa manhã? Respeite, reverencie, se humilhe, mas esteja disposto a voar, a ser cheio, a ser instrumento, a ser boca de Deus nessa terra. Levanta sua mão nessa manhã, porque o meu Deus me autoriza a profetizar que as tuas mãos serão mãos de instrumentalidade de Deus, e aonde você colocar as tuas mãos, Deus irá prosperar. Aonde você estender as suas mãos e profetizar, o Senhor honrará, porque nessa manhã Ele está enchendo os vocacionados.
Repita comigo: as portas tremeram. E a fumaça desceu. Quando nós falamos de porta, nós estamos falando de acesso. Para você entrar no templo, você precisa passar pela porta. E para você ter acesso à glória, você precisa passar pela porta. Deus coloca Isaías num cenário onde ele está dentro do templo, mas quando ele entra impuro. E é por isso que as portas se tremem. Porque a impureza e a santidade de Deus não se misturam. Então, quando Deus faz com que Isaías entre dentro do templo e sinta os umbrais da porta tremer, Deus está dizendo para ele: você está no lugar santo. Os umbrais da porta tremem, porque só pode ter acesso à minha glória quem é purificado. E a fumaça do meu julgamento desce. E quando a fumaça do julgamento de Deus desce, Isaías grita: ai. Você passou por essas portas nessa manhã. E a presença do Pai está na casa. E as portas tremem. A fumaça desce. O julgamento de Deus desce. E ele diz: e aí, vai ficar como está? Ou vai confessar? Vai ficar como está? Ou vai reconhecer as tuas fraquezas e limitações? Nessa manhã, meu Deus manda eu dizer para você: você pode até ter entrado fraco e impuro, mas a fumaça desceu, a presença desceu, e você vai sair desse templo purificado, transformado e cheio da glória de Deus. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga para ele: a porta tremeu, a fumaça desceu e a transformação também chegou na casa. Deus vai mudar o caráter de vocacionados. Sabe por que Isaías disse que ele é um homem de impuros lábios e habita no meio de um povo de lábios impuros? Os estudiosos dizem que no reinado do rei Uzias era o ano em que a nação mais sofria com o pecado da imoralidade, da mentira e da fofoca. Então, quando ele se depara com a glória e com a presença de Deus, ele diz: ai de mim, porque a minha boca é impura, o meu coração está impuro. E diante desta glória, meu coração treme, estremece, porque Ele é santo. E sabe o que é lindo? Transformação de caráter. Ele disse primeiro: ai de mim. Depois ele disse: ai do povo. Quem recebe transformação de caráter passa a olhar para o próprio umbigo e para de examinar a vida dos outros. Sabe por quê? A gente é especialista em detectar problema nos outros. Ali é folgada, ali é fofoqueiro, ali se acha, ali é 171. Mas Jesus conhece você por dentro, e Ele está dizendo para você: para de julgar a vida dos outros, porque hoje a minha glória vai fazer você olhar para dentro, para dentro. Você sabe por que tem crente que não lê a Bíblia? Você sabe por que o diabo não quer que você leia a Bíblia? Porque quando você vê a Bíblia e você lê ela, examina, você vê o quão miserável você é. E que se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, a gente já tinha morrido. Olha para quem está perto de você e fala assim: você é ruim, viu? Você não é bonzinho igual você acha que é, não. Se não fosse a graça de Deus, nem aqui você estaria. Mas essa glória vai transformar caráter aqui. Você vai parar de olhar o problema dos outros e vai olhar para dentro de você. E hoje vai dizer: Jesus, perdoa eu. Jesus, perdoa. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Repita comigo, diga: a vocação precisa de unção. E para ter unção,
precisa de transformação. Primeiro de caráter. Pronto. Sabe o que Deus fez? Quando você se depara com a glória de Deus e recebe de Deus a vocação, primeiro Ele muda o teu caráter. Segundo, Ele muda o rumo da sua história. Sabe por quê? Porque Isaías era um escriba, um escritor. Trabalhava no palácio para o rei. Era muito conceituado por isso. Mas no dia que ele recebeu a glória de Deus, no dia que ele teve a transformação do seu caráter, ele passou a ser o profeta Isaías. Deus mudou o rumo da história dele. E disse: a partir de hoje você é a minha boca nessa nação. E Deus te trouxe aqui para dizer: hoje eu estou mudando o rumo da sua história. Sabe por quê? Porque tem parente fofoqueiro falando que você não vai dar certo. Tem gente que olha para você na igreja e fala que você é só mais um que vai dar trabalho. Tem gente que olha para você e não dá nada. Mas nessa manhã Deus está dizendo: eu estou mudando o rumo da tua história. E quem te viu verá. Quem te viu verá um vocacionado cheio da presença de Deus. Sabe aquele crente que a pessoa olha e fala assim: isso aí não tem jeito não. Tem um no grupo, sempre tem um no grupo, né, que fala assim: meu, isso aí não tem jeito não, isso aí é tribulação. Para você pode não ter jeito, mas para Deus é um vocacionado. E que hoje vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. E vai ser profeta onde pisar a planta do pé. Vai ser profeta de Deus. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando o serafim adora, Isaías se depara com a glória, ele tem o seu caráter transformado. E de repente, quando ele grita: ai de mim, isso diante de Deus é uma confissão dos seus pecados. E ele detalha o pecado. Ele fala: meus lábios são impuros. E às vezes a gente faz aquela oração diária: Senhor, perdoa minhas fraquezas, perdoa meus pecados. Não, diante de Deus você precisa confessar o teu pecado. E dizer: Senhor, eu pequei aqui. Eu errei aqui. Me conserta aqui. Me ajuda nessa área. E você pode ter certeza que o anjo vai vir ao teu encontro. Quando Isaías diz: ai de mim, o anjo pega uma tenaz, que é como se fosse um alicate bem grande, de manuseio de pessoas que trabalham com ferramentas em lugares muito quentes, no fogo. Ele pega esse alicate, o anjo, o serafim pega esse alicate. Ele pega uma brasa viva. Repita comigo, diga: brasa viva. Porque com Deus não existe nada morto, nada neutro. Com Deus as temperaturas são sempre altas. E quando ele pega essa brasa viva, ele diz que o anjo tocou na sua boca. E naquele momento em que a brasa viva toca a sua boca, ele diz: está perdoado o teu pecado e a tua impureza já foi. Você está livre desse mal. E quando nós falamos de brasa viva, nós estamos falando de algo que foi tirado do fogo. E o fogo é poder de Deus. Olha para quem tem perto de você e diga: é poder de Deus. Às vezes a gente fica: vem como labareda de fogo, vem com... Aí é lindo, né? Mas a pessoa não sabe o que é o fogo. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que esse fogo vai queimar você. Esse fogo vai queimar as tuas impurezas, aquilo que te impede de ser um vocacionado cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me autoriza a te dizer que vai queimar. Vai te queimar. O fogo é para esterilizar, para limpar, para moldar. Repita comigo: não tem para onde fugir. Hoje é dia de fogo. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de Deus transformar a minha vida.
Hoje é dia de Deus queimar os meus pecados e eu sair daqui livre e leve. Isaías, quando se depara com essa glória e tem a sua vida queimada no fogo, Deus faz uma pergunta que eu fico intrigada. Deus fala assim: a quem enviarei? Para quem que Deus estava perguntando? Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Deus faz uma pergunta a qual ele estava querendo instigar em Isaías a coragem e a disposição de um vocacionado. Deus disse assim para ele: você entrou no templo impuro, te purifiquei, te vocacionei, mas eu pergunto, a quem enviarei? Sabe quando você está na escola e naquela matéria difícil, o professor faz a pergunta e só você sabe a resposta? Aí o professor fala: quem sabe? Aí você fica: eu. É isso que Deus estava fazendo com Isaías. Só você sabe o que eu fiz por você. Só você sentiu aquilo que eu revelei para você. Então eu te pergunto, a quem enviarei? Aí Deus está olhando no trono, esperando a tua reação. Deus está olhando do trono e olhando a tua reação. E Ele te pergunta, a quem enviarei? O que é que tu vai fazer? Eis-me, envia-me. Deus não vai te revelar a glória, Deus não vai mudar o seu caráter, Deus não vai tirar os seus pecados para você ficar sentado no banco olhando para minha cara. Deus fez tudo isso para enviar você às nações. Deus fez tudo isso para usar você nessa terra como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Se prepara porque as oportunidades vão chegar. Se prepara porque os convites vão começar a chegar, porque Deus irá usar os vocacionados de forma diferente na terra. Campi Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.